Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de textos. Hoje nós vamos iniciar uma nova unidade, tá? Que é a unidade 2. Nós vamos estudar poema e poema visual, tá? Num primeiro momento, nós vamos estudar o poema. Então, vamos lá. Observe a escultura da imagem. O que ela retrata? É uma mulher, né? Como se tivesse uma pessoa dormindo. Que sensações essa imagem desperta em você? Calma, tranquilidade, paz, tá? É possível a gente afirmar que existe poesia nessa escultura, nessa fotografia? Sim, porque essa escultura é uma forma de manifestar a poesia, a arte, tá? Então é possível a gente afirmar que nessa escultura tem poesia, que no poema tem poesia, porque a poesia é a manifestação da arte, tá bom? Então a gente sabe que a poesia, além de estar presente em esculturas, em imagens, ela também está presente nas músicas, nos quadros, tá? Nos poemas. Então vamos seguir, página 49. Neste capítulo, você vai estudar o gênero poema e suas principais características. Mas antes disso, conheça a diferença entre poesia e poema, a origem da poesia e o autor, Pedro Bandeira. Então vamos lá. Diferença entre poesia e poema. Geralmente, o conceito de poesia e de poema são confundidos. Por isso é preciso saber diferenciá-los. Poema é um gênero textual que representa as maneiras singulares de perceber a realidade. É construído por meio de sonoridade, de som, ritmo, do emprego das palavras em sentido não usual, tá? Poema é, portanto, a forma de um texto. E a poesia? Já a poesia, palavra originária do grego, poesis, significa criação, ou seja, é a maneira escolhida de usar a linguagem para expressar sentimentos, impressões, emoções ou reflexões, tá? É, portanto, a essência do poema e pode se manifestar em outras atividades humanas, como nós vimos, frutos de emoções, como a pintura, a escultura, a música. Origem do poema. O surgimento do poema data do século VI a.C. na Grécia, onde eram comuns as odes, versos cantados e acompanhados por um instrumento chamado lira. Assim, em sua origem, o poema está associado à música e somente depois da Idade Média foi dissociado, foi separado dela. Autores gregos e romanos, né, como Sáfio, Horácio, por exemplo, tratavam de variados assuntos como religião, esportes, pessoas ilustres, celebração de eventos e sentimentos diversos, utilizando a linguagem poética. Então, eles escolhiam o poema, né, como forma de manifestar a poesia, falando das pessoas, dos eventos, né, da realidade deles. Pedro Bandeira é um grande autor brasileiro, tá? Pedro Bandeira é um dos principais escritores da literatura infanto-juvenil no Brasil. Suas obras de maior sucesso são os livros da série Os Caras, que tem A Droga da Obediência, O Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor e Droga de América. Droga de Americana, tá? Em 1986, ele ganhou o prêmio Jabuti com o livro O Fantástico Mistério da Feiurinha, que foi adaptado para o cinema e fez o maior sucesso, tá? Nesse filme, essa personagem Feiurinha está sumindo. Ninguém sabe dela, ninguém a encontra. Então, o que acontece? As princesas se reúnem para poder procurá-la. E, na verdade, elas descobrem
que essa princesinha ela sumiu porque estão deixando de conhecer a sua história, estão deixando de contar a sua história. Então, como as crianças não sabem dessa princesa, ela começa a desaparecer, tá? É um filme muito interessante, tá? O Fantástico Mistério de Feiurinha. Então, fica a dica aí de um filme. Agora nós vamos conhecer esse poema aqui do Pedro Bandeira, tá? Que é Vento Perdido. A sonoridade desse poema é muito interessante, porque fala do vento e eu tenho a sonoridade do som do vento. Então é como se o autor ele quisesse reproduzir esse som do vento, tá? Então ele começa assim, ó. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado no jumento, cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar, vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e que o vento carregou, quando eu estava distraído ao olhar para o meu umbigo, e o momento já passou. Vem que vem o vento, volta devolvendo o meu sonho, pesadelo tão medonho, que eu não quero nem lembrar. Vem que vai ventar, vem que vai voltar, vento vai ventar, apagando no momento todo o arrependimento de um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido que não vai ventar jamais. Então, olha como o eu lírico tem essa história com o vento. E ele relaciona esse vento ao tempo. É algo que traz algo de volta, mas ao mesmo tempo, quando ele passa, ele leva coisas ruins, né? Aquele pesadelo que ele teve, tá? Então é uma relação muito interessante. Vamos dar continuidade. Vamos aqui. Que sensações esse poema despertou em você? Saudade, vontade de ter um vento bagunçando o nosso cabelo, né? O vento tem isso, ele bagunça, mas depois ele passa e acaba ficando tudo no lugar novamente, tá? Como nós vimos, esse poema ele foi publicado em um livro, tá? A gente pode encontrar poemas em revistas, jornais, sites da internet, blogs literários, tá? Então, esses são os outros veículos que nós podemos encontrar, veículos de comunicação, tá? Então, eu tenho um verbete aqui, vento, extraído de um dicionário, tá? Com as suas acepções, os seus significados. Então, vamos lá, ó, vento, movimento natural do ar atmosférico, agitação do ar provocado artificialmente. O ar atmosférico, tá? E eu ainda tenho ventosidade e flatulência. Então, eu consigo ver a indicação da classe gramatical, que é um substantivo masculino, e eu tenho o número de acepções de significados. Como eu consigo identificar esses significados? Pelos numerozinhos. Então, eu tenho 4 significados para a palavra vento, tá? Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Foram atribuídos 4 significados, identificados por números que ordenam cada um deles, tá? No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explica esse sentido. É o sentido figurado, né? É o sentido poético da palavra. O vento representa no poema o tempo, ou seja, é o vento, o tempo, o responsável por transformar as coisas que acontecem no poema, tá? Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Ao empregar a palavra vento em um sentido não usual, no sentido figurado, cria-se um efeito poético no texto. Tá bom?
explorando o poema. Nós já ouvimos que a voz que fala no poema, o narrador do poema, é chamado eu lírico, tá? Ou ainda o eu poético. Agora, o eu lírico desse poema é masculino ou feminino? Vamos voltar um pouquinho lá no poema. Olha só, aqui eu já tenho uma palavrinha que vai me dizer se é masculino ou feminino, ó. Quando eu estava distraído, tá? Então, esse eu lírico, ele é masculino, tá? De um vento tão perdido. Nesse caso aqui, perdido está caracterizando o vento, tá? Mas o eu lírico, ele é masculino, porque ele andava distraído e não distraída, tá bom? Aqui, ó. Então, é masculino, eu posso tirar vou montado num jumento, né, não montada, e quando eu estava distraído, tá bom? Agora, qual é o objetivo desse poema? Esse poema, ele expõe sentimentos, tá? Ele expressa sentimentos. No caso, o sentimento do eu lírico diante da efemeridade dos acontecimentos, em virtude do efeito do tempo, tá? Então, ele vai expressar. Como a gente está vendo aqui, o poema ele pode ser produzido com diferentes objetivos, tá? Ele pode descrever uma viagem, uma grande aventura vivida, contar uma história ou recontar uma já existente, tentar capturar em palavras um momento particular, expor sentimentos, versar sobre uma pessoa, um animal ou sobre o clima, tá? Então, dessa forma, esse nosso eu lírico aqui, ele vai falar do poema como se fosse o tempo, tá? Então ele sente falta do que foi levado, ou ele gosta quando o vento passa e leva aquele pesadelo que ele tinha medo. Vamos lá, número 3. O poema Vento Perdido é composto por estrofes. O que são as estrofes? São cada um dos blocos de texto de um poema. Cada linha de uma estrofe é chamada verso. Então, cada linha da estrofe é o que nós chamamos de verso, cada linha do poema, tá? Esse conjunto de versos, esse bloco de versos, a gente chama de estrofes, tá bom? Então, quantas estrofes há nesse poema? Esse poema é composto de 4 estrofes. Vamos voltar lá um pouquinho para a gente contar. Ó, deu um espacinho, eu considero uma estrofe. Então, aqui, ó, tem um espaço, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Como você identificou isso? Pelos espaços, tá? Entre os parágrafos. Desculpa, os parágrafos não. A gente não chama de parágrafo, a gente chama de estrofe. Então, após cada bloco do texto, há um espaço indicando sua finalização, tá? Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? 4 versos, tá? Cada linhazinha é um verso. A gente está tão acostumada com texto em parágrafos, né? Mas não, o poema não tem parágrafo, ele tem estrofes. Quantos versos formam a primeira estrofe? 4 versos. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Não. A primeira e a terceira apresentam 4 versos, enquanto a segunda e a quarta apresentam 9 versos, tá? Diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? O poema não apresenta um único tipo de estrofe, vai variar, estrofe com 4 versos, estrofes com 9 versos, tá? Mas a gente percebe um padrão, se continuar assim, um com 4 versos, outro com 9 versos, tá?
Então, percebe-se um padrão, pois os dois tipos de estrofes utilizados, quadra e nona, se repetem, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 54, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.